Então, pessoal, essa é a última aula de STD dessa semana, né? Aula sobre os cabos para transmissão e distribuição de energia, né? Parte de cabeamento e também um pouquinho da parte de para-raios. Então, assim, antes de a gente entrar nos cabos de transmissão, né, vou fazer uma pequena revisão sobre o que são fios, cabos e os padrões para as bitolas. Vocês, assim, devem ter visto isso em projetos elétricos, tá? Talvez alguma coisa em conversão de energia, conversão 1, quando fazem transformadores, mas essencialmente vamos fazer uma revisão para não ter dúvidas, né? Então, um fio é um condutor único, tá? Normalmente ele é rígido no caso dos projetos elétricos. Um cabo é um conjunto de fios, né? Pode ser rígidos ou flexíveis, tá? Os cabos ou os fios, normalmente a gente dimensiona eles. O principal critério de dimensionamento é a capacidade de corrente, né? E justamente a, ela é dada, né, pela seção transversal, pela bitola do cabo, certo? E aí, essa bitola, existem dois tipos de padrão para essas bitolas, tá? Existe o padrão métrico, que é o mais comum no Brasil, tá? Em que a gente dá bitola em milímetros quadrados, por exemplo. Então, a bitola mínima para um condutor de força numa casa é 2,5, para um condutor de iluminação é 1,5. O que é esse 1,5, 2,5? 2,5 milímetros quadrados é a área da seção transversal, né? Então, essa área aqui, ela é 2,5 milímetros quadrados, certo? Essa é a bitola de um cabo de força, bitola mínima de uma casa, por exemplo. Porém, todavia, contudo, entretanto, existe um padrão americano, que é muito utilizado ao redor do mundo, que é o padrão AWG, que também é utilizado para cabos de transformadores esmaltados, né? E junto com o padrão AWG, existe uma extensão do padrão AWG, que é a extensão MCM, tá? A norma NBR 15443, ela regulamenta os testes em fios, cabos e condutores elétricos, tá? De cobre, principalmente. Bem, o padrão AWG, ele tem 40 tamanhos, tá? Ordenados de forma decrescente, que é o grande problema dele de diâmetro. Então, o maior é o que tem o menor número e o menor tem o maior número, tá? E existe uma relação constante entre os diâmetros nesse padrão. Então, o diâmetro sempre decresce 1,1,23 polegadas, tá? Uma relação constante de áreas entre eles também. Na verdade, a relação depende se é polegadas, se é milímetros, enfim, né? E assim, então existe o cabo WG0000, o 000, tipo, tem esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E daí tem 1, 2, 3 até o 36. Por que eles fizeram isso? Eu não tenho ideia. Esse 000 também é chamado de 4/0. Daí tem 3/0, 2/0 e 1/0. Tá? Todos eles são WGs, o maior é o 000, tá? Existem 38 cabos AWG. 40 cabos AWG, desculpa. Não é 38, é 38, considerando a partir do 2/0. Né? Bem, então, dada essa limitação em tamanhos, porque assim, o 000 é o maior. E à medida que vai aumentando, ele vai ficando cada vez menor, em teoria, né? Então, dado que existe essa limitação, tem uma outra padronização com uma extensão do AWG, que é uma padronização em escala para cabos maiores, baseada na unidade área conhecida como CM, ou Circular Mil, tá? O mil é uma unidade, principalmente usada em placas de circuito impresso, é uma unidade americana, tá? Enfim, é uma daquelas unidades americanas estranhas. E o circular mil corresponde à área de um círculo cujo diâmetro é 1/100º de polegada. Tá? Isso é um circular mil. Então, o diâmetro de a área de um círculo cujo diâmetro é 1/100º de polegada. Isso é um cm. Tá? Então, o cabo WG0000 corresponde a um cabo de 211.600 cm. Ou então, existe um outro padrão que é o MCM, que seriam 1000 cms. Né? Então, ele é 221,6 mil cms. Isso é um cabo MCM. Então, assim, o cabo AWG36, tá? Ele corresponde então a 25 cm, tá? Ele é bem pequenininho mesmo. Já o cabo AWG000 corresponde a 221 mcm, tá? E assim, então por padrão tem o cabo 000, AWG, né? E o próximo cabo é o cabo 250 mcm.
né? E assim, o padrão dos MCM é aumentar de 50 em 50 até 3.000, tá? E existem muitos cabos que violam isso, tá? Dependendo da padronização, eles estão baseados em milímetros quadrados, daí a conversão para MCM fica bem bizarra. Mas existem tabelas de cabos que seguem o padrão MCM também, fabricantes que seguem esse padrão, então vão 50 50 MCM até 3.000. Então, o cabo de 3.000 MCM, né, ele corresponde a um cabo de 400 milímetros quadrados, bem grande. Tá? Esse cabo tem uma capacidade de corrente de 480, né, em amperes em MCM ou 500 amperes em milímetros quadrados. Tem pequenas diferenças ali em condução, digamos assim. E, assim, para transmissão e distribuição, é possível utilizar cabos de cobre, mas é muito raro, tá? Muito raro, porque o cobre é muito caro. É muito mais comum o condutor de alumínio, tá? Principalmente para distribuição, tá? Para distribuição é mais comum o alumínio. Aí existe o cabo com alma de aço, CA, tá? O cabo com em liga de alumínio e o cabo de alumínio com alma de liga de alumínio. Então, o cabo de alumínio com alma de aço é um cabo que tem, eu já vou mostrar, né? Ele tem aço no meio e alumínio ao redor. O cabo de liga de alumínio é totalmente em liga de alumínio, né? E o cabo de aço com alma de liga de alumínio é um cabo com alumínio em volta e com liga de alumínio no meio. Aí existem cabos especiais também. Então, existe a alma do cabo, que vai no meio dele, né? Se for a alma de aço, tá, ela não é considerada para condução elétrica, até pelo efeito pelicular, se diz que é o alumínio que conduz toda a corrente. E a gente tem uma seção em forma de coroa ao redor, de alumínio, no cabo de alma de aço. Então existem cabos não isolados, então você vai com a alma de aço aqui no meio, né? Normalmente são fios e eles vão também circulando, e por fora você tem justamente a coroa, que seriam os cabos de alumínio, os fios de alumínio. E esse tipo de encordoamento, tá, pessoal, o número de fios, ele pode ser calculado por essa fórmula aqui, tá? Não é tão difícil deduzir ela, se vocês quiserem deduzir, tá? Então, o número de fios vai ser igual a 3 vezes o número de camadas ao quadrado, mais 3 vezes o número de camadas, mais 1. Tá? Então, por exemplo, né, quantas camadas possui um cabo de 61 fios? É bem fácil, é só jogar nessa equação, resulta numa equação do segundo grau, né, essa equação aqui. Ela tem duas soluções, n' menos 5 e n duas linhas igual a 4, então obviamente são 4 camadas. Né? Porque menos 5 camadas não existe fisicamente. E existem também os cabos isolados. Né? Esses cabos são, assim, principalmente para transmissão subaquática. Né? Aí você precisa isolar eles para poder fazer a transmissão. Então, os cabos de alumínio, tá? Eles possuem cerca de 64% da condutividade do cobre, tá? O padrão IACS, tá? De condutividade de cobre recozido, ele é 61%, tá? 0,61, né? É o padrão para alumínio, tá? O alumínio mais comum nos cabos, que é o 13,50. O custo por unidade de massa é próximo a 1/4 do custo do cobre, por isso que ele é usado, né? E assim, uma vantagem dele é que o filme de óxido de alumínio, ele circula o cabo de alumínio, então a própria oxidação dele acaba isolando ele, torna ele mais resistente à corrosão, deixa ele mais durável que o cobre nesse sentido. E o alumínio, apesar de ter uma resistência menor do que o cobre, pode usar uma liga de alumínio ou uma alma de aço para poder melhorar a resistência mecânica desse tipo de cabo em relação ao cabo de cobre. Então, a norma NBR 7271, ela regulamenta os cabos CA no Brasil. Tá? E nessa norma, tá, os cabos CA devem ser constituídos de 99,45% de alumínio puro, né, e devem possuir a condutividade de 61% do IACS, que é a quantidade do cobre recozido. Os cabos CA, tá, o nome padrão deles são uma flor em inglês, não tem o tulip, por exemplo, enfim, tem uma série de cabos CA. O nome dele sempre é uma flor em inglês. E o cabo CA, do alumínio puro, é basicamente só usado na distribuição de energia, tá? Na transmissão é muito raro. O cabo CA, que é o cabo de alumínio com alma de aço, tá? Ele usa o aço para compensar a falta de rigidez mecânica do alumínio. Então ele tem um núcleo ou uma alma de aço, tá? E esse cabo de aço é galvanizado com zinco. Então nos cálculos elétricos, né, a gente não vai considerar o aço na condução elétrica, só o alumínio, tá? E a condução prática desses cabos é em torno de 0,53 de ACS.
tá? Então ele acaba reduzindo bastante a condutividade por conta disso, mas aí você só considera o alumínio e volta a ser 0,61 ISS. Esses cabos CA têm nomes de aves americanas, então tem o Penguin, tem o Grosbeak, tem o... enfim, tem uma série de cabos Ostrich, que são os cabos de alma de aço. Tá? A norma 7270 normatiza esses cabos no Brasil. Nos Estados Unidos se usa a norma STM B232. E assim, né, existem cabos de CA, que são chamados cabos CA expandidos, que eles querem reduzir o gradiente potencial no interior do cabo. Então, procura-se aumentar esse diâmetro dele, né, porque aumentando o diâmetro você reduz a possibilidade de rupturas internas por potencial elétrico. E aí se coloca, por exemplo, dialético dentro, com papel ou fibra entre o alumínio e o aço para poder criar tipo um capacitor e melhorar a isolação do cabo internamente. Tá? Porque só a ar às vezes acaba sendo um capacitor com grande chance de rupturas internas. Bem, os cabos CA, então o padrão de encordamento deles é esse. Tá? 6 alumínio 1 aço, 2 alumínio 1 aço, 2 alumínio 7 aço, 26 alumínio 7 aço. E assim vai o tamanho das coroas e das almas, tá? Bem, cabo de alumínio, cabo de liga de alumínio, tá? Também chamado de CAL em português, ou AC em inglês, ele tem, assim, essa liga de alumínio, tá? Que é nomeada por uma patente, normalmente é usada de liga de alumínio, magnésio silício, tá? Têmpera 6201. Ela possui cerca de 0,52 IACS, tá? De forma geral, os cabos de liga de alumínio são uma quantidade menor que o cabo CA, né? 0,57, 0,59, esse, o mais usado, que é o mais barato, possui 0,52 IACS, tá? E tem 3 normas que normatizam esse tipo de cabo. Existe a norma 5369, a 5285 e a 10298, que é a que fala dessa liga, tá? Então, você usa esse cabo de liga alumínio, né? Não é tão comum assim usar o cabo só em liga alumínio puro, tá? Porque ele acaba sendo um pouco mais caro e a condutividade dele não é tão boa, mas a resistência mecânica é a melhor, né? Bem melhor do que um cabo de alumínio puro. Com certeza vai ser a melhor resistência mecânica. E existe o cabo ACAR, ou CALA, né? Que são similares aos cabos CA, só que o aço é substituído por uma liga de alumínio. Lembrando que a liga de alumínio conduz a eletricidade, tá? Ela é considerada condutora. E nesse sentido, tá, ela melhora muito a rigidez mecânica do cabo, não piorando a condutividade. Ela é mais cara que um cabo CAA, só que acaba sendo, digamos assim, interessante, né, principalmente pela redução de massa. Tá? E assim como os cabos CAL, né, ou AL, tem uma norma que regula ela, que é a norma 15770. Então, no Brasil só tem uma norma que regula os cabos ACAR. Relativamente nova, de 2009 ou 2010, enfim. Bem, então os cabos ACAR têm um encordamento um pouquinho diferente dos cabos com alma de aço, tá? Alguns são parecidos, né? Por exemplo, 12.7, enfim. Existem alguns similares e outros um pouco diferentes em relação aos cabos CAA. Existem cabos especiais, tá? Condutores de alumínio suportados pelo aço, que utilizam um alumínio tempera mole, tá? Para aumentar a condutividade deles, só que diminui um pouco a rigidez mecânica. Existem cabos autoamortecedores CA, que eles usam fios trapezoidais internos para melhorar a questão da interação mecânica e da vibração entre o alumínio e o aço, ou o alumínio e a alma de liga de alumínio. Tá? E existem cabos de par torcido. Você pega 2 cabos convencionais e você torce eles para fazer a condução. Eles têm uma resistência mecânica muito maior, tá? Além de redução de interferência de campos eletromagnéticos. Eu peguei um exemplo de 2 cabos de 300 MCM, tá? Um do tipo CAA, que é o cabo Ostrich, avestruz, né? E um do tipo ACAR, que é o cabo Araranguá, tá? É da General Cabo, esse é do catálogo brasileiro deles, e tipo, eles usam o nome de cidades e estados do Brasil para representar os cabos ACAR. Então, claro, Araranguá. Bem, então, esses 2 cabos, tá? Eles têm 300 MCM, então em teoria são parecidos, né?
Vamos tentar estudar um pouco eles e ver como é que eles funcionam. Tá? Existe o catálogo, deixar disponível no sistema, os catálogos da General Cabo para os 4 tipos de cabo. Para vocês entenderem. Bem, não sei se vocês vão parar para estudar os catálogos, mas assim, talvez em algum exercício a gente acabe utilizando as informações desse catálogo para vocês fazerem, tá? Para entenderem como é que ele funciona. Então, o cabo Araranguá possui uma relação de massa por comprimento, ou seja, quilograma por quilômetro, de 418 kg por quilômetro de cabo. Já o cabo Ostrich é bem mais pesado, é 614 kg por quilômetro, né? Porque ele tem alma de aço. Né? Já o cabo de alumínio tem bem menos fios e tem só a liga de alumínio ali para conduzir e ao mesmo tempo fazer a resistência mecânica. Só que a carga de ruptura é bem diferente, tá? O cabo Ostrich tem uma carga de ruptura consideravelmente melhor, tá? Ele suporta até 56,57 kN, enquanto o cabo Araranguá suporta 32,8. Então talvez precise gastar mais cabo, fazer mais torres, para poder reduzir os esforços mecânicos ali no meio do caminho. A capacidade de corrente similar, tá? Uma é 440 amperes, outra 470. Existem outros cabos de 300 MCM dos dois que oscilam um pouco isso, oscilam também um pouco a resistência mecânica, tá? Mas normalmente o cabo ACAR tem uma resistência elétrica um pouco maior do que o cabo Ostrich, porque considera só o alumínio, né? O alumínio tem uma resistência menor. Então, 20 graus Celsius, resistência em ohms por quilômetro, é 0,2 praticamente do cabo Araranguá e 0,19 do cabo Ostrich. E aí tem uma coisa interessante, né? Que o cabo Araranguá usa só 12 fios de alumínio, né, e 7 fios de alma de alumínio, enquanto o cabo Ostrich utiliza 26 fios de alumínio e 7 fios de alma de aço, sendo que então um usa 19 fios para conduzir e o outro usa 26 fios para conduzir. Só que o diâmetro, né, do fio Araranguá é maior do que o diâmetro do fio Ostrich. O diâmetro nominal total do cabo acaba sendo menor do Araranguá, justamente porque aqui você tem menos fios, bem menos fios, né? Então acaba sendo um diâmetro menor, apesar de ser um diâmetro maior individualmente cada fio, mas assim, de 33 fios para 19 fios é uma boa diferença. Né? Então assim, o cabo ACAR ele possui maior relação de massa por comprimento, é consideravelmente menor, né? Não maior, menor. Como eu falei, essas são um pouco das análises que eu já fiz antes, né? Aqui em relação especificamente à área de alumínio, né? O cabo CA é 152 milímetros quadrados, tá? Praticamente todo o MCM está em alumínio, né? Já para o cabo ACAR, tem 96 milímetros quadrados de alumínio e 56 milímetros quadrados de liga de alumínio. Eu fiz as contas lá, tá? Se você fizer a conta vai dar isso. Desse modo, tá? Os condutores utilizados para condução de corrente elétrica, os dois são usados para condução de corrente elétrica. E isso explica por que o diâmetro é bem menor, né, do cabo ACAR. Ele é muito difícil, a gente fez análise direto, né? Só mais do que com isso, vai dar os mesmos 152 de condução, vai dar os mesmos 300 MCM. Mas o cabo fica bem mais leve, né? E fica menor também, por conta do... Então, os esforços mecânicos, daí no caso dos suportes, né, e dos isoladores, acaba sendo menor para esse cabo também, porque ele é mais leve, né? Então, às vezes tu gasta um pouquinho mais em cabo, economiza em suspensão, em isolador, enfim, tem vantagens e desvantagens do cabo ACAR e cabo CA. Tá? Normalmente usa CA, mas é possível usar o cabo ACAR, tem algumas vantagens. É uma resistência um pouquinho maior elétrica, tá? Mas, enfim. Por último, né, a respeito dos cabos de para-raios, os cabos de para-raios devem interceptar as descargas elétricas, evitando que os condutores sejam atingidos. Tá? Eles vão separar os atores por isoladores de baixa tensão, que perdem a condição de isolante. Então, na verdade, esses cabos que ficam no pico da torre, né, pode ser suspensão ou de baixa tensão, normalmente é isolador de pino e de apoio, né? Aí cai o raio aqui, né? Aí o que acontece? Esse isolador não suporta esse raio aqui, então ele vira um curto. E aí o raio desce pela torre. Né? É um isolador que ele é feito para suportar só tensão estática, baixa tensão. Mas quando acontece uma descarga, ele usa a própria torre para conduzir e os isoladores de verdade, né? Eles separam, não deixam o raio vir para cá, para não dar o curto. Né? Então ele protege os cabos e acaba usando um caminho menor. Tá? Existem vários tipos de cabos para esse tipo de função. Tá? Cordoalho de fio de aço zincado, cabo CA extra forte e cabos de aço alumínio. Todos eles fazem igualmente essa função, não tem um melhor nem um pior. E existem, por último, né, alguns efeitos conhecidos em cabos de transmissão. Talvez eu explore melhor eles em outra aula, mas eu acredito que talvez eu me limite aqui. Tá? Quais são esses fenômenos?
Dilatação por ampacidade, efeito corona e efeito pelicular. O que é dilatação por ampacidade? Não só dilatação, mas o aquecimento também do cabo, né? Ampacidade é a capacidade de corrente de um cabo, capacidade máxima de corrente. Então, se eu tenho uma sobrecarga ou uma corrente nominal mesmo passando pelo cabo, eleva a temperatura do cabo, acontece uma dilatação térmica, vai acontecer mais esforços, né? Aumentar o aumento de flecha, aumentar a tração no cabo. E assim, o cabo tem que ser mencionado mecanicamente, considerando que você vai ter essa dilatação. Tá? E considerando também eletricamente o aumento da temperatura, que vai mudar a resistência CC do cabo. Tá? Então, são fenômenos que têm que ser considerados. Eu não vou explorar essa questão térmica com vocês nessa matéria. Tá? No próximo semestre eu vou explorar, mas esse semestre, infelizmente, não vai haver tempo. O efeito corona é a ionização do ar devido ao rompimento do dielétrico. Tá? Em alta tensão, né, você acaba rompendo facilmente o dielétrico. Tá? Diz que o ar possui 22 kV por milímetro, então se eu tiver mais de 22 kV em 1 milímetro, você provoca uma faísca. Tá? Então, isso que um fogão faz, coloca uma tensão lá em cima, com corrente muito baixa, mas uma tensão lá em cima, cria uma faísca e acende o gás. Né? Acende o fogo com gás, é automático. Então, assim, as linhas, né, são um valor muito maior que esse valor, e a região próxima ao cabo ela acaba sendo ionizada, tá? E pode acontecer passagem de corrente pelo ar, e é mais comum. É possível chegar à emissão de luz visível, dependendo do dia você vê umas faíscas nos cabos, né? É comum um ruído audível, tá? Existe ruído de rádio, quando você passa por uma torre dá uma interferência no rádio. Vibração do condutor devido a esse efeito de campos elétricos e magnéticos que também fazem força no cabo. Liberação de ozônio em casos mais graves, tá? E aumento das perdas de potência. Né? Então, o cabo também ser mencionado contra o efeito corona. Eu não vou conseguir passar de mencionamento de efeito corona para vocês nesse semestre, mas pelo menos fica o registro de que ele existe. E o último efeito é o efeito pelicular, que eu falei para vocês antes, que é justamente o fato de que em Ca, né, a corrente elétrica tende a se passar pela borda do cabo, não pelo interior. Por isso que a gente usa vários fios, né, em almas e tudo mais, que daí na verdade a corrente passa pela borda dos fios e acaba ocupando melhor o espaço, você acaba tendo melhor aproveitamento do material. Certo? Então, depois vocês dão uma boa lida também nos slides, né? Se for possível, talvez eu explore um pouquinho mais o efeito pericular no final do semestre, mas se não, tá aqui também o registro do efeito pericular. Beleza? Então, bastante conteúdo de transmissão de energia hoje. Vamos ter bastante conteúdo nas próximas semanas. E seria isso, então. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, então, entrem em contato. Beleza?